O que é em particular? Em particular, a questão que eu perguntei, eu encontrei que havia alguma dificuldade em entender, alguma dificuldade, apesar de termos falado dos materiais duros, materiais moles, materiais macios, ok? Quais eram as suas aplicações ou quais é que são, nós preferimos voltar por perguntar quais é que eram alguns, a escolha, ok? Notei que alguns se perdiam um pouco, mas, ok, isto não constituiu, ao fim do dia, uma grande complicação, aliás, um grande problema para vocês, mas constitui um problema para mim do ponto de vista do entendimento vosso sobre o que são sobre os materiais magnéticos macios e os materiais magnéticos duros. Portanto, é preciso, se calhar, se introduzíssemos o conceito de esterese magnética, podíamos muito bem entender do ponto de vista magnético, quando é que se diz que um determinado material é macio e quando é que se diz que ele é duro. Okay? Quando formos a ver o comportamento desse material, okay? Quando ele é ensaiado, como é que a curva da esterese magnética fica achatada ou não, podíamos entender melhor. Mas ok, o que é que vai acontecer com isso? Isto vai lidar com um trabalho que vocês vão fazer, vão verificar e depois vamos discutir juntos aqui na aula. Está bem? Okay? Não vamos avançar com isso agora. Agora, o outro tema que é forçoso ser abordado, mas já não tem a ver com o teste que fizeram. Bom, o exercício vamos resolver, creio que vamos resolver o exercício que terão tido dificuldades, vamos resolver juntos, já que seja na aula prática, está bem? Com relação à continuidade dos nossos temas, a continuidade dos nossos temas, o que vamos fazer é introduzir o tema que dá continuidade ao que nós falávamos um bocadinho antes, que tem a ver com os metais, ok? Com os metais, vamos falar da soldadura dos metais. Soldadura dos metais é um tema bastante complexo. É uma especialidade, certo? É uma especialidade que poderia levar estão aí, né? Poderia levar para a sua abordagem e bom entendimento, se calhar um entendimento mais profundo, ok? Poderíamos precisar de bastante tempo. O que nós vamos ver aqui, nesta nossa aula, o que nos interessa como engenheiros eletrotécnicos, é sabermos que existem diferentes tipos de soldadura para os metais e para as suas ligas, está bem? Então, o que nós vamos abordar é a soldadura, os tipos de soldadura, ok? Que são aplicados nos metais e nas suas ligas. Não só os metais são soldados, os polímeros também são soldados, ok? Já viram alguns, se calhar já tiveram a oportunidade de ver que há momentos em que pega-se em duas borrachas, ok? E juntam-se as borrachas. Aquele processo de colagem, aquele processo de junção destes dois materiais, dos plásticos também, ok? É chamado de soldadura. Mas nós aqui, o que nos interessa é a soldadura dos metais e das suas ligas. Certo? Mas a gente será que pode falar um pouco mais alto? Obrigado. Obrigado. Eu gosto muito quando vocês reagem a determinados estímulos. Não é? Bom, eu não estava a falar baixo. Diz que vamos falar da soldadura dos metais e suas ligas. Certo? O que alguém que já ouviu falar da soldadura, certo? O que é que acha que é soldadura? Quem já viu alguma soldadura? Eu já vi. O que é que entende por soldadura? O que é que viu? Vi
um processo de junção de duas peças através de um objeto que produz calor e funciona através de eletricidade. Então, posso dizer que soldadura é um processo que une duas peças e que utiliza calor e eletricidade. Ok? Uniu é um processo que viu que usou calor, ok? Calor, quando estamos a falar de calor, estamos a falar de temperatura elevada, né? É isso, né? Sim. E aqui está fazendo o calor. Nem tenho aqui os móveis a funcionar. Mas pronto. Ok. Melhor se eu for abrir a janela. Mas pronto. Continuando. Alguém tem uma outra ideia diferente? Sim, o Hugo Amizade tem uma ideia diferente. Já viu soldadura, Hugo? Não viu? Já vi. Então, o que é que viu? Mas também do que o Mansur disse. E o que é que ele disse? Ele disse que é um processo de unir metais, utilizando o calor e a eletricidade. Temperatura e eletricidade. Tá bom. Tá certo. Estamos só a falar de soldagem de metais usando um determinado processo. Mas existem tantos outros processos de soldadura. É de facto, não é mais unir dois materiais. Ok? Estes materiais, nós dissemos no princípio que podiam ser metais, podiam ser as ligas metálicas, podiam ser polímeros também, porque não se limitavam somente a soldadura dos metais, no projeto dos metais. Essa união, como é que se obtém? Ok? Nos metais, essa união é obtida pela aproximação dos átomos, ok? Até reduzir grandemente as distâncias para que haja formação de ligação químicas entre elas, entre eles, neste caso em particular, esses átomos, ok? E para o caso dos polímeros, tem que haver aproximação das moléculas destes polímeros. Só assim que essa aproximação, okay, depois de ter uma distância suficiente, há uma formação de ligações químicas que vão permitir essas ligações. Certo? Não, docente, eu não percebi. Nos polímeros, a aproximação de moléculas. As moléculas dos polímeros. Ok? Quando as moléculas... explicar os metais. Não entendi. Peço para o docente voltar a explicar para os metais. Sim, nos metais há a aproximação dos átomos constituintes desses metais, certo? Quando esses átomos se aproximam, ok? O que é que acontece? Acontece que há uma formação de ligação química entre esses átomos. Ok? Enquanto que nos polímeros, nos outros materiais, polímeros, estamos a falar de plástico, estamos a falar de borrachas, tantos outros materiais. O que são polímeros? Polímeros são, já definimos os polímeros antes, não é? Ok? Polímeros são, definimos ou não? Definimos. Pode não ter sido este termo, mas sabem o que são polímeros, não é? Polímeros são produtos resultantes da junção de muitos materiais, ok? Diferentes tipos de materiais para a produção desses dados materiais. E normalmente eles não são metálicos, normalmente não são condutores de eletricidade, certo? Ok? É uma definição genérica do que são polímeros. Por exemplo, o plástico. O plástico é resultado de junção de muitos materiais. É um polímero, uma borracha, não é? Certo? Sim.
Então, o que dizíamos é que, enquanto que nos metais a aproximação dos átomos é que faz com que esses metais se unam ou façam essa ligação, ok? Essa ligação que ocorre por causa dessas reações químicas ou ligações químicas que são formadas a partir desta aproximação dos átomos, ok? Nos polímeros, esta ligação química é formada quando há a aproximação das moléculas. Entendido? Sim. Sim. Normalmente, a soldagem... O que é que... Tá bem, ok. É assim. Sim, a mim, diga, desculpa. Diga-me. Não. A mim? Não sei, então me pedia para repetir o que o docente havia dito acerca dos polímeros. Acerca dos polímeros. Nos polímeros, os polímeros, a soldadura ou a soldagem dos polímeros, onde encontrar a soldagem dos polímeros, ocorre quando há aproximação, ok? Quando há o processo de soldagem é o resultado, ok? É o resultado, ou é a união desses materiais. Mas para se unir esses materiais tem que se passar por um processo. Normalmente esse processo pode usar energia química, energia elétrica, energia mecânica, ok? Usando essa energia, cria-se alguma aproximação, okay? Quer por aquecimento, quer por pressão, quer por aquecimento, muitas vezes há eletricidade envolvida nisso, não é? E o que é que sucede? Sucede que a distância entre os átomos, que desse metal que se pretende unir, ok, ficam muito próximos. Quando isso acontece, ocorrem ligações químicas, tá bem? Então, a partir desse momento em que há essa ligação química, esses materiais passam a estar unidos. Percebido? Ok? Para o caso dos polímeros, essa aproximação ocorre com as moléculas desses materiais. Então, a partir do momento em que ocorre essa aproximação, esses materiais passam a ser unidos. Certo? Ok? Sim, docente, certo. Ok, muito bem. O que é que ocorre numa soldadura? Soldadura geralmente temos que já viram, muitos que já disseram, já viram. O que é que temos? Temos um determinado material, ok? E temos um outro material, certo? Aliás, é o mesmo material, não é? É este material, que se pretende juntar esses materiais através desse ponto, ok? Há um processo que ocorre aqui, em que se adiciona, se calhar, ok? Para o caso daquilo que estavam a explicar com eletrodo, não é? Para o caso em que estavam a explicar aqui os colegas, adiciona-se um material, ao se adicionar este dado material, ok? Há uma mistura deste material que se adicionou com este material que já existia. Este material que já existia, ou este material que se pretende juntar, chama-se material base, está bem? E este material adicionado é naturalmente material de adição. Este é um material base, ok? Que é este aqui, ok? E este é um material de adição, certo? Mas o que é que deve ocorrer aqui? Uma coisa bastante importante
Perceberam o que ocorre aqui? Ok? O que é que deve ocorrer quando se faz esta ligação? Há algo bastante importante que nós, até porque já falamos disso quando falávamos dos materiais, ok? Quando falávamos das suas ligas, ok? Quando falávamos da constituição dos materiais em geral. O que é que foi dito? Ok? O que é que foi dito? Foi dito que quando se faz este processo, ok? Anotem aí. Mansur? Ainda assim. Eu pensei que estivesse a falar ou alguém está a falar aí consigo. Não. Então houve aqui alguma interferência. Quando ocorre este processo de soldagem ou de soldadura, ok? Naturalmente, dissemos que havia uma energia que era aplicada. Essa energia, ok? Essa energia podia ser energia química, energia mecânica, energia elétrica, ok? Mas o que deve-se saber é que estes processos todos, independentemente de tudo aquilo que acontece, ok? Neste material adicionado, ou nessa junção, tem que se garantir que haja continuidade das propriedades químicas e físicas desses materiais que se pretende juntar. Certo? Gente, Por quê? eu não consegui ouvir. Deve-se garantir que nessa junção, neste local onde houve esta junção, ok? Haja mantimento, ou se mantenham, ou se preservem as propriedades químicas e físicas deste material básico que se pretendia juntar. Certo? sim, Ok. Para que este material ocorra, ou para que esta junção ocorra, tem que haver um processo que é conhecido como solubilidade. Ok? Esse processo de solubilidade é o quê? É exatamente a junção desses materiais. Ok? É essa mistura, do ponto de vista técnico, essa mistura entre este material adicionado, essa mistura entre este material adicionado e este material base, ok? Do ponto de vista técnico, ele chama-se solubilidade. Ok? Certo? Chama-se o que? Você não percebi. Solubilidade. Esta mistura deste material. Este material mistura-se com este material base, ok? Ele, naturalmente, o que é que acontece? Ele, para acontecer, ok? Para acontecer, esta junção ocorre depois do ponto de fusão destes materiais, tá bem? Tem que se aquecer, por causa do aquecimento, até atingir o ponto de fusão, e só a partir daí é que este material se pode juntar. Então, quando acontece desta forma, chama-se solubilidade. Ok? Então, uma soldadura com perfeição, conforme estava a dizer antes, uma soldadura com perfeição, ok? Procura-se muitas vezes que quando a soldadura é executada com perfeição, embora isso não se possa ver no momento em que se executa a soldadura, mas há sinais visíveis de que esta soldadura garante esta continuidade em função dos vários experimentos e das recomendações técnicas que são feitas pelos fabricantes, tanto do material. O fabricante do material, quando fornece, ele explica a partida como é que este material pode ser juntado, como é que pode fazer essa junção entre dois materiais, como é que deve ser feita a soldadura, ok? Os especialistas também de soldadura explicam também como é que deve ser feita e como é que tem que ver. Então, a partir daí, quando isto é feito perfeitamente, garante-se que
as forças das ligações químicas nessa junta, nessa zona soldada, que chama-se junta soldada, sejam similares às forças das ligações químicas que ocorrem nestes materiais de base. Ok? Docente, peço para falar assim um pouco devagar. Pausado. Sim, porque nós estamos a tomar nota e fica difícil de anotar enquanto o docente fala. Tá bem, tá bem. Ok. Mas eu estava a dizer a mesma coisa que tinha dito antes, de um modo geral. Só que estava a dizer, a mostrar aqui, né, nesta fotografia. Porque nós tínhamos dito que no processo de soldadura tinha que ocorrer uma solubilidade, ok? E tínhamos dito antes que para que esse processo de soldadura ou de soldagem ocorra, ok? Ou quando ocorre este processo, tem que se garantir que haja continuidade das propriedades químicas e físicas, certo? Desse material base. O que é que se pretende juntar? É este material. Este material de adição é algo só que nos ajuda a juntar esses materiais. Então, se nós queremos juntar este material, nós queremos que as propriedades físicas e químicas deste material sejam preservadas. Verdade? Sim, verdade. Então, o que é que acontece? Acontece que quando esta ligação ocorre, okay, se cumprirmos com as recomendações tanto do fabricante desse material, que normalmente ele tem que dizer, para o caso em que esse material se pode juntar, tem que dizer como é que isto pode ser feito. Tanto como o especialista, os fabricantes destes materiais de adição, eles explicam como é que a soldadura deve ser feita. Porque no momento em que essa soldadura é feita, não se faz nenhuma medição, não há nenhuma experiência aí, não é, Mansur? Na soldadura que viu, quando se fez a soldadura, depois não se verificou, não houve nenhum experimento para verificar se as propriedades dos materiais haviam sido mantidas ou não, não é? Mas como é que então se sabe? Sim. Notei que ele, depois, a pessoa que estava a fazer a soldadura, depois de fazer a soldadura, pegou num ferro e bateu naquele local de soldadura. Bom, eu estava falando. Identificou, parece que já está no ponto ideal a partir daquela batida. Bom, ele quando bate ali está para tirar há um carvão que se forma, há um carbono que se forma ali por cima do metal, ok? Excedente. Ele depois bate para retirar, por causa do metal. Okay? Quando ele bate, há umas partículas que caem, certeza. Não é isso que ocorre? Sim. Ok. Muito bem. Então ele bate para fazer isso, mas ele ali não tem como medir se terá feito a soldagem, a soldadura como deve ser ou não. Qual é o elemento que ele usa? É o visual para este caso, né? Porque ele observa, verifica se é de acordo com a recomendação ou não. Certo? Se há falhas na soldadura ou não. Ok? Sim. Muito bem. De um modo geral, para que é que esta soldadura serve? Serve para fabricar e recuperar, fabricar peças, ok? Fabricar equipamentos, serve para fabricar estruturas industriais, ok? Serve para fazer a colocação ou a junção de alguns materiais sobre determinadas superfícies, serve para, inclusive, para fazer uma retificação. A soldadura serve para fazer o preenchimento ou retificação de zonas desgastadas, ok? De um determinado revestimento de um material ou mesmo do próprio material, certo? Sim. Sim. Agora, conforme estávamos a dizer, existem diversos tipos de soldadura, mas nós vamos fazer antes de olhar para esses tipos e tentarmos definir esses tipos, vamos fazer algum enquadramento desses processos em função à energia ou às fontes de energia que são utilizadas. Nós falamos de energia química, falamos de energia mecânica, falamos de energia elétrica, ok?
Mas a principal de todas fontes de energia usada para processos de soldadura é a energia elétrica, ok? Através dessa energia elétrica consegue-se calor, consegue-se um processo e depois já há reações que ocorrem. Quando são reações químicas que lá ocorrem, é uma energia química que lá ocorre, ok? A fonte de energia química, okay, o que é que faz? Ele utiliza o calor que é usado, okay, que é gerado neste material, okay, através da energia química. A energia química que é normalmente armazenada, cada material armazena energia química no seu interior. Então, a partir daí, podem ocorrer estes tipos de soldagem, certo? Eu queria partilhar assim, isto sim. Ok. Ok. Estas são as energias que ocorrem nos processos de soldaduras. Tá bem? Há uma energia química que pode ocorrer, e essa energia química ocorre através das reações, quando quando há reações químicas nesse material, ok? E depois, a partir dessas reações químicas, ocorre um processo que é chamado de oxigás, ou então ocorre um outro processo que é chamado de aluminotermia, certo? Então, quando isto acontece ou ocorre um destes dois processos, há fusão, ok? E depois, a partir desta fusão, há a junção desses materiais que se pretende usar. Pode ser, não falamos, mas pode ser também através da energia radiante. A energia radiante é aquela que usa normalmente a radiação eletromagnética, não é? Portanto, são os processos já soldaduras a laser, ok? Ou então a produção ou emissão de um feixe de eletrões, ok? Que também fazem com que haja uma fusão e depois há este processo de soldadura. Através da energia mecânica, há movimentos mecânicos que acontecem. Movimento mecânico, por exemplo, um deles é o óbvio, ok? O óbvio resulta sempre de uma pressão dos materiais. Há uma pressão sobre os materiais, ok? E depois, havendo essa pressão sobre esses materiais, ok? O que é que vai acontecer? Vai haver uma junção desses materiais. Os materiais podem se juntar ou por fusão, como podem ver aqui, ok? Ou por pressão. Agora, a principal fonte de todas as energias, da energia utilizada na soldagem é a energia elétrica, conforme nos pode dizer. Esses movimentos mecânicos que estamos a falar aqui podem ser resultado de quê? Pode ser um processo manual, naturalmente, em que, por exemplo, uma espécie de uma... Não tenho aqui o nome de algum equipamento que possa fazer isso, mas pode ser mecanicamente, através do... Imagine uma guilhotina, um material que manualmente, ao se apertar, ele faz pressão e é possível fazer uma pressão suficiente até fazer com que determinadas partículas desse material se consiga juntar. Ok? Então, há uma pressão, há a junção desses materiais. Pode haver essa pressão de um material que pode criar, por exemplo, alguma explosão que, no fim, resulte em junção dos materiais. Pode haver fricção, difusão e forjamento. São processos que podem ocorrer, ok? Através destes movimentos mecânicos e que, no fim, resultam numa soldagem ou soldadura, ok? Ou junção desses materiais através da pressão.
Mas também essa energia mecânica pode ser resultado de uma fonte de energia elétrica usada para mover esse material. Move este material e esse material vai fazer uma pressão e no fim dá nisto, não é? Okay? O mesmo, aqui já falamos de eletromagnética, significa que através de uma fonte de energia elétrica nós podemos produzir esta radiação eletromagnética desde que tenhamos o dispositivo certo e produzirmos fusão no final desses materiais e haver junção através desta fusão, certo? Idem para a energia química que é resultante das reações químicas que surgem dentro desses materiais, ok? Combinado? Esta energia elétrica, dissemos que era a principal fonte de energia, certo? Ok? Essa que é a principal fonte de energia, também, ok? Ela pode fazer, a energia elétrica pode, ela só por si, fazer a soldadura por arco elétrico, que é aquela soldadura que alguns aqui, que se esteve a explicar aqui no princípio, certo? Por arco elétrico, essas soldaduras existem em vários tipos, que dependem do material que é usado, que é utilizado, do material que é utilizado para a própria soldadura. Existe soldagem TIG, ok? Existem soldagem a plasma, soldagem MIG, ok? Existe soldagem com um arame tubular, existe soldagem com arco submerso, existe soldagem com elétron revestido, certo? E este tipo de soldagem, que é aquele que se explicou aqui, que muitos já vimos provavelmente em alguma oficina ou coisa parecida, ele é uma soldagem que ocorre por fusão, certo? Mas também já viram outro tipo de soldagem, ok? Que é a soldagem, ok? Através de uma resistência elétrica. Este usa o efeito de Joule, que vocês conhecem muito bem, o efeito que falamos muito bem dele, noutras oportunidades que nós tivemos. Neste tipo de soldagem, que é por resistência elétrica, okay? Existe soldagem a ponto, existe soldagem por costura, existe soldagem por projeção, okay? Por alta frequência, por centelhamento e de topo por resistência. Há uma pressão e a fusão, quando a soldadura, a partir de uma fonte de energia elétrica e é por resistência elétrica, ok? O que sucede é que há uma pressão e a fusão. Um exemplo vivo deste, que alguns já viram, já conhecem, é a junção, por exemplo, quando nós queremos unir, vamos lá, um condutor. Nessas placas eletrónicas, o que é que nós fazemos? Nós temos um ferro, acho que já viram um ferro de soldagem, né? Estão aí ou já fazemos certo? Aqui do centro. Então, neste tipo de... Já viram um ferro de soldagem, não? Alguém já ouviu o termo vamos estanhar? Já. Sim, o que é que acontece nesse estanhar? Nós temos um ponto em que queremos juntar um fio, não é? Então pegamos nesse fio, juntamos a esse ponto, trazemos o estanho, o fio de estanho, não é? Colocamos por cima de quê? Por cima na ponta desse fio, por cima desse ponto onde nós queremos juntar o fio, certo? E depois pegamos um ferro de soldadura, ok? Pressionamos o estanho. O que é que acontece com o estanho? Derrete. Ele derrete, ok? E depois ele atinge a temperatura de fusão, né? O ponto de fusão, né? Ele derrete. Depois ao derreter, o que é que acontece? Ele junta esses dois materiais. Quando nós retiramos imediatamente, ele, não é o que sucede. Então, uma pressão é a fusão. É um tipo de soldadura que ocorre
e que devemos ter. Certo? 5 minutos e voltamos, pode ser? Sim? Ou continuamos? 5 minutos e voltamos, pode ser? Por que não 10 minutos, docente? Porque são 5 só. Vamos recuperar os outros 5 no fim. Tá bem. Ah, ok, até já.